Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos para mais um momento de aprendizado de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática, e acompanhe o que temos para a nossa aula. Aula de número 16, revisão e avaliação. Muito bem, alunos, vamos aqui então dar início à nossa aula de revisão. Muito bem, alunos, vamos então dar início à nossa aula de revisão. Vamos aqui relembrar aqui alguns tópicos que são importantes para que vocês façam aí uma excelente avaliação. Tudo bem? Então, alunos, vamos relembrar que ao longo da nossa segunda unidade nós tratamos aqui do conteúdo função quadrática, né? Função do segundo grau. Falamos muito sobre função quadrática aqui nas nossas aulas, então vamos começar aqui abordando aqui a nossa revisão justamente sobre função quadrática. E outra coisa, vamos lembrar que tanto faz falar função quadrática ou função do segundo grau, né? Estamos falando aí da mesma coisa, tudo bem? Se você encontrar na prova falando função quadrática ou falando função do segundo grau, você vai lembrar que são válidos os mesmos conceitos, porque estamos falando da mesma coisa. Certo? Então, vamos aqui à definição, olha só. Função quadrática, né? Já que a gente estudou função quadrática, vamos relembrar a definição. Uma função f de R em R definida por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais e a diferente de zero. É chamado de função quadrática ou simplesmente função do segundo grau. E aí, pessoal, temos aqui um exemplo da função quadrática. F de x igual a x quadrado menos 3x mais 2. Pessoal, sempre que tratarmos na função quadrática, é importante você lembrar como que nós identificamos os termos da função quadrática, tá bom? Perceba que a função tem a estrutura ó, ax quadrado mais bx mais c. Para esta função que nós temos aqui, ó, o nosso a é igual a 1, porque é o número que acompanha a variável x ao quadrado. O b é igual a 3. Igual a menos 3, porque é justamente o número que acompanha a variável x, e o c, pessoal, é igual a 2. É importante você saber porque precisa identificar os termos para calcular, né, as raízes, para calcular o vértice da função. Enfim, para fazer cálculo você precisa saber identificar os termos da função, certo? E aí, pessoal, falando de função quadrática, nós abordamos também um tema aqui muito importante dentro da função quadrática. Nós abordamos o que nós chamamos de ponto de máximo e ponto de mínimo da função quadrática. Tá legal? E aí vocês aprenderam aqui, né, a identificar o valor máximo ou valor mínimo de uma função quadrática. E quando falamos de valor máximo ou valor mínimo, tem tudo a ver com a concavidade da parábola, certo? Então vamos relembrar? Acompanha só. Vamos estudar valor máximo e valor mínimo de uma função quadrática, tá bom? Mas antes disso, vamos relembrar também ó, como nós calculamos o valor numérico de uma função quadrática. Isso é muito importante também você saber. Então, olha só, para falar de valor numérico de uma função quadrática, temos aqui um exemplo. A área de um terreno em metros quadrados é dada pela função a de x igual a x quadrado mais 12x mais 80, onde x representa a largura do terreno em metros. Calcule a área quando a largura for de 5 metros. Bom, pessoal, diante desse contexto, essa questão quer que a gente faça, na verdade, né, identificar, ou melhor, calcular o valor numérico de uma função, certo? Temos aqui a função que determina a área do terreno, está aqui ela, a de x igual a x quadrado mais 12x mais 80, e disse que x representa a largura do terreno, calcule a área quando a largura for 5. Em outras palavras, diz calcule a área quando quando x for 5. Então é isso que a gente vai fazer. Ó. Vamos pegar a nossa função que determina a área. Ó. A função é ax, que é igual a x ao quadrado mais 12x mais 80. E aí, pessoal, nessa função, aonde tiver x, nós vamos substituir por 5. Tudo bem? E aí nós vamos estar calculando o valor numérico desta função. Então vai ficar da seguinte maneira. O professor falou onde tiver x, então aqui ó, tem x, ó, então vai ficar ó, a de 5 é igual
a 5 ao quadrado, mais 12 vezes 5, mais 80. Certo? E a gente vai fazer o cálculo. Vamos ver quanto é que é, então, o valor dessa área para x igual a 5. A área de 5, melhor, a de 5, a área quando x for 5 é igual. 5 ao quadrado, que é 25, mais 12 vezes 5 é 60, mais 80 da nossa equação. Então, temos que a área para x igual a 5 é igual a 25 mais 60, que é 85. Vou repetir o 80 ainda aqui, ó. E a gente pode finalizar que a área deste terreno, né, quando x for 5, nós temos 85 mais 80, que é igual a 165. E por estar se tratando de área, pessoal, a unidade é metro quadrado, porque falou para nós para quando a largura for 5 metros, né? Então, estamos trabalhando com unidade de metro, então a área para x igual a 5 é igual a 165 metros quadrados. Tudo bem? Então, relembramos aí como calcular a área, ou melhor, como calcular o valor numérico de uma função quadrática. Tudo bem? Então, vamos avançar aqui, ó, porque agora a gente vai falar de ponto de máximo e ponto de mínimo da função quadrática. Vem aqui comigo, ó. Ponto máximo e ponto mínimo de uma função quadrática do segundo grau. O ponto de máximo e o ponto de mínimo de uma função quadrática do segundo grau são definidos pela concavidade da parábola. Se está voltada... Opa, desculpa aí. Vamos ao nosso sinalizador. Definido pela concavidade da parábola. Se está voltada para baixo ou para cima. Olha só aqui, ó. Se A é maior do que zero, se A é positiva, a concavidade está voltada para cima, ó, abertura para cima, então nós temos ponto mínimo. Se A é menor que zero, e se o A da nossa função lá é negativo, concavidade voltada para baixo, e nesse caso nós temos ponto máximo. Tá legal? Lembrando que tanto o ponto máximo ou o ponto mínimo, olha só, é justamente o momento, o ponto onde a função muda de posição, ela vem aqui, ó, ela vem decrescente, depois bem aqui ela muda e torna-se crescente. Então esse ponto aqui é justamente um ponto que nós chamamos de vértice da parábola, tá legal? Que nós representamos ele pela letra V, certo? Lembrando que quando falar para você, ó, valor máximo, tá falando, ó, quando falar valor máximo, tá falando exatamente do y da função, tá? E quando falar valor mínimo, também está falando do valor do y da função, certo? E aí, como fazer então para calcular o vértice de uma parábola? Perdão, o vértice de uma parábola, o vértice de uma equação do segundo grau. Temos aqui a definição. Para determinar o ponto máximo e o ponto mínimo de uma função do segundo grau, basta calcular o vértice da parábola utilizando as seguintes expressões matemáticas. Bom, pessoal, temos aqui, é como se nós tivéssemos aqui duas fórmulas, né? A fórmula que determina o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e a fórmula que determina o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, certo? Vamos aplicar essa fórmula para poder determinar o vértice, porque o vértice é um par ordenado, que tem xv e yv. O vértice de uma parábola é um par ordenado, certo? Então, para aplicarmos aí estas fórmulas que nós vimos aqui, ó, nós vamos aqui numa situação problema. Um jogador de basquete faz o lançamento para uma cesta. A trajetória da bola pode ser modelada por uma função f de x igual a menos 4x² mais 16x mais 2, onde f de x representa a altura da bola em metros e x a distância horizontal em metros a partir do ponto de lançamento. Bom, pessoal, temos aqui a situação, problema, né, representada aqui num plano cartesiano, tudo bem? Perceba aqui, ó, o lançamento da bola, certo? Aqui nós temos o que nós chamamos de vértice da parábola, que é justamente no nosso caso aqui, é o ponto mais alto, né, da trajetória da bola. E aqui nós temos a função que representa a trajetória da bola, que representa o gráfico da trajetória da bola. Vamos aqui às perguntas. Calcule a distância horizontal do ponto de lançamento até o ponto onde a bola atinge a altura máxima. Pessoal, a distância horizontal, pessoal, está falando dessa distância aqui, ó, certo? Dessa distância aqui, ó.
certo? Horizontal. Até onde a bola atinge o ponto máximo. Então ele está falando para a gente, ó, o professor vai sinalizar bem aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó, e ele quer que a gente determine essa distância aqui, ó. E essa distância, pessoal, nada mais é do que o x do vértice, certo? Então, para resolver essa questão, para saber essa distância, nós vamos determinar exatamente o x do vértice dessa função, certo? E aí basta a gente lembrar, né, que o x do vértice, vou fazer bem aqui, ó. O x do vértice é menos b sobre 2a. E aí olha para cá, ó, olhando para a função, ó, o a é menos 4, o b 16 e o c é igual a 2. Tudo bem? Então, vamos só substituir na fórmula. Vamos ficar então aqui, ó, que x do vértice é igual, melhorar o nosso igual aqui, a menos b. Mas quanto vale o b? Vale 16. Então, b igual a 16 dividido por 2 vezes o a. Mas quanto vale o a? O a é menos 4. Ó. Então, vem aqui, substitui. Dito isto, só vou trazer o cálculo bem para cá, tá? X do vértice é igual a menos 16 dividido por 2 vezes menos 4, que é menos 8. Tudo bem? Agora é só finalizar. O x do vértice, menos 16 dividido por menos 8, a resposta é 2. Porque divisão de sinais iguais, resultado positivo, 16 dividido por 8 é 2. O que a gente descobriu? Descobriu que a distância do ponto de lançamento, o ponto mais alto, que ele pergunta, a distância horizontal do ponto de lançamento até onde a bola atinge a altura máxima, essa distância ela equivale a 2 metros. Certo? Isso porque nós estamos trabalhando aqui, ó, em metros. Certo? Bora continuar, porque tem mais uma questão ainda aqui. Calcule a distância vertical do ponto de lançamento até o ponto onde a bola atinge a altura máxima. Pessoal, está falando vertical. Ele tem agora essa distância aqui, ó. Certo? Que por coincidência, olha para cá, ó. Essa distância, ela é a mesma distância aqui, ó. Certo? Vamos ter essa mesma ideia. Então, que cálculo nós vamos fazer para identificar, então, essa distância vertical? Essa distância vertical, pessoal, nada mais é, ó, do que o y do vértice. Certo? Ele é essa distância, o professor vai sinalizar aqui, ó. Vou sinalizar outra cor aqui. Perdão. Essa distância aqui, ó, o professor está sinalizando, ó, essa distância ela equivale ao valor do y do vértice, certo? E aí, para determinar o y do vértice, vamos fazer o cálculo usando a fórmula que a gente acabou de ver. O y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes o a. Aí tem que lembrar, né, que o delta ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? E aí, lembrar aqui também, ó, que o a aqui, ó, é menos 4, o b 16 e o c é igual a 2. Então, vamos fazer por parte, vamos calcular primeiro aqui o delta. O delta vai ser igual, o b, pessoal, é 16. 16 elevado ao quadrado, menos 4, vezes o a. Quanto é o a? Menos 4. Vezes o c. Quanto é o c? É 2. E aí vamos aqui, ó, delta igual 16 ao quadrado, pessoal, é 256. Atenção aqui, ó, menos 4 vezes menos 4, pessoal, isso aqui dá mais 16, tudo bem? Mais 16 vezes 2, mais 32. Dito isto, ó, delta é igual a 256 mais 32, que é igual a 288. Beleza? Bom, sabendo o valor do delta, agora sim, ó, a gente vem aqui na fórmula, né, que determina aí o y da parábola, certo? O y do vértice, vamos botar aqui o vzinho. O y do vértice, e a gente vai determinar aqui o valor do y, tá legal? Vamos lá, então. Você vai ganhar um espaço aqui. Y do vértice, bora repetir aqui, ó, y do vértice, é menos delta. Mas quanto é o delta? 288. Dividido por 4 vezes o a. O a, pessoal, o a é menos 4. Tudo bem? Então, vezes menos 4. Então, y do vértice igual menos 288 dividido por 4 vezes menos 4. Isso aqui dá menos
16. Vou trazer a resposta para cá. Ó. Y do vértice é igual. Divisão de sinais iguais, o resultado é positivo. E 280 dividido por 16, a resposta é 18. Tudo bem? Então, acabamos de identificar então que o y do vértice é igual a 18. E, pessoal, qual é o significado desse 18? O significado do 18 é justamente a distância vertical. Ó, a distância vertical que a questão nos pedia. Quer dizer que o y do vértice é igual a 18. Quer dizer, então, que a distância vertical, onde o ponto, a distância vertical do ponto mais alto, né, da altura máxima atingida aqui pela bola, esse valor aqui é exatamente 18. Então, a altura máxima atingida pela bola foi de quanto? A altura máxima foi de 18 metros. Tá assim. Ok, pessoal? Bom, revisamos aí, né, o valor numérico da função, revisamos também o valor do y do x do vértice e y do vértice, né, da parábola. Agora vamos revisar ainda aqui rapidinho, né, que nós falamos ainda aqui de função de aplicações da lei do seno e da lei do cosseno, certo? Então, vem aqui comigo para a gente relembrar aqui como que nós utilizamos aí a lei do seno ou a lei do cosseno. Primeiro eu vou antecipar para você uma coisa importante. Para saber se é a lei do seno ou se é a lei do cosseno, você vai olhar para a situação problema e vai pensar o seguinte, ó, se eu tenho mais ângulos do que medida de lado, na questão, então a gente vai trabalhar com a lei do seno, tá bom? Porém, se tivéssemos menos informações de ângulos e mais informações sobre a medida dos lados, e aí nós trabalharíamos com o cosseno, beleza? Mas observa aqui, eu tenho mais informações sobre ângulos do que informações sobre os lados. Então, nesse caso, nós vamos usar a lei do seno. E aí, até a questão é intuitiva, porque ela diz assim, né? Qual é o comprimento total da rampa, considere seno de 54 0,8 e seno de 28 igual a 0,3. E aí, pessoal, precisa enxergar, né, nessa figura, você precisa enxergar aqui um triângulo, tá bom? Só vai colocar aqui, ó. Agora, perceba, nós temos aqui um triângulo, certo? A ideia intuitiva de um triângulo, onde um dos ângulos é 54 e o outro é 18. E o que ele quer? Ó, no parte A4, a aventura radical tem um brinquedo conforme a imagem abaixo. Qual é o comprimento total da rampa? Então, ele quer saber a distância, o comprimento aqui da rampa, que eu vou chamar de x porque a gente não sabe. E aí, aplicando, pessoal, a lei do seno, que diz que a medida do lado, as medidas dos lados em relação ao seu ângulo são proporcionais, em outras palavras, nós podemos dizer que x está para o seno de 54 graus, assim como 30 metros está para o seno de 18 graus, certo? E aí, com a hipótese dessa relação, a gente vai então encontrar aí o valor do x. Tudo bem? Pense sempre assim, ó. O lado está para o seno do ângulo oposto, assim como o outro lado está para o seno do outro ângulo oposto. Tudo bem? Para poder montar esta relação que o professor mostrou aqui, ó. Esta relação de proporcionalidade. Vem aqui que eu tenho aqui o gabarito, né, dessa questão passo a passo para você perceber. Tá legal? Tem aqui o que o professor já falou, as relações que nós extraímos lá da figura, x para seno de 54, assim como 30 metros está para o seno de 18. Lembrando que o seno de 54 a questão nos deu, falou que é 0,8, a substituímos. E o seno de 18 também a questão nos deu, falou que é 0,3. E aí, pessoal, ó, multiplica cruzado. Ficamos então com 0,3x igual a 30 metros vezes 0,8. E aí, ó, repete esse cara aqui, ó. 30 metros vezes 0,8, a resposta é 24 metros. E aí, perceba que eu tenho aqui 0,3 multiplicando x, certo? E esse 0,3 vai passar aqui para o outro lado, né? Na forma de divisão, certo? E aí, para finalizar, pessoal, para saber o valor do x, nós temos 24 metros dividido por 0,3. E aí nós obtemos como resposta que x é igual a 80 metros. Quer dizer, então, que a distância, né, que o comprimento da rampa é igual a 80 metros. Então, meus queridos alunos, espero que vocês tenham gostado da revisão, que tenham contemplado aí
seus anseios, para tirar suas dúvidas. E é isso. Aguarda, fico por aqui, tudo bem? E assim eu finalizo aqui a nossa aula de revisão.